Ora, já estamos a gravar. O meu nome é André Ventinhas e continuamos então o nosso caminho na leitura e portanto, da tentativa de analisarmos e espremermos, entre aspas, um pouco daquilo que é Broken Money de Lynn Alden. Portanto, vamos para o último capítulo da primeira parte sobre a história do dinheiro. Portanto, percorremos aqui por volta de 100 páginas do livro. O livro está em inglês, não existe o Broken Money até ver, e esperamos que exista traduzido. É sinal que a literacia financeira dos portugueses estaria melhor. Mas vamos àquilo que interessa, vamos a Broken Money e vamos a Lynn Alden. E neste final, capítulo 8, falamos da velocidade das transações e a VS, ou seja, versus as regras impostas. Os bancos, portanto, começaram a criar formas extensivas de criação de crédito e de conceder crédito a terceiros. E aqui faço um alerta, acorda, a criação de crédito é em si igual à criação de moeda, que por sua vez cria mais crédito e há uma maior de criação de moeda M2 que é igual no futuro a mais inflação. A confiança é a regulação, a desconfiança leva a uma desregulação. Praticamente estes foram os sentidos que eu achei mais oportunos para pôr aqui, para vocês pensarem um pouco acerca daquilo que Lynn Alden nos descreve no livro, porque o M2 é a quantidade de dinheiro que circula na economia, enquanto que o M1 é o dinheiro que é criado, mas fica retido nos mercados financeiros. Ou seja, esse dinheiro o que pode criar é uma inflação nos produtos financeiros. Mas esse dinheiro não passa para a economia real. Portanto, toda a engenharia financeira que é feita em M1, ela não passa para M2. O M2 é a medida do dinheiro que circula, portanto, no nosso dia-a-dia. E aqui Lynn Alden chama-nos a atenção para uma coisa extremamente importante, que a criação de crédito é equivalente à criação de moeda. Ou seja, ou amarrarmos alguém a uma prestação, ou de carro, ou de casa, ou de móvel, ou de seja aquilo que for, nós vamos estar a criar dinheiro. Porque, ao fim e ao cabo, quando essa pessoa recebe o seu salário, recebe o seu rendimento, esse dinheiro é-lhe retirado para pagar a prestação, o capital, mais o serviço da dívida, os juros desse capital. Portanto, os bancos, através do crédito, eles criam dinheiro. E esta até é uma forma que os governos, entre aspas, agradecem, porque aqui há uma criação automática de meter o motor económico a trabalhar. Mas tudo isto tem consequências, portanto não existe causas que não tenham consequências. E isso depois transpira e gera outro tipo de consequências. Aqui, portanto, a velocidade das transações, regras impostas, eu volto a colocar aqui este gráfico que é extremamente importante. $100 em 1792 adquiriam
hoje é o equivalente ao que entre 3.000 a 3.500 dólares adquirem. A grande mensagem, mais uma vez, a tecla que eu tenho tocado: dinheiro não é valor. Quem quer segurar valor tem de segurar outros ativos, quer físicos, quer financeiros, quer criar um negócio e ser empreendedor e fazer algo que crie cash flow, mas o dinheiro em si não é valor. Isto é demasiado importante, porque em 1792 eu comprava o X, o Y e o Z apenas com 100 dólares, o que hoje esse X, Y, Z, seja carne, pão, arroz, seja o que for, eu hoje, para comprar o equivalente, eu preciso de 3.000 a 3.500 dólares. Portanto, vocês vejam ao longo dos anos a desvalorização do valor do dinheiro. E quem segura dinheiro, o dinheiro vai sendo corroído nas mãos, porque ao longo do tempo esse dinheiro perde valor. Nós em Portugal temos muito o exemplo que damos do tempo do escudo. Portanto, a partir do momento que entramos no euro, a desvalorização da moeda foi abrupta, ou seja, foi um impacto que os portugueses sentiram muito, porque passámos a fazer parte de economias muito mais desenvolvidas, mas com o rendimento de um país ainda quase que em vias de desenvolvimento, e isso foi muito notado pela população. Portanto, aqui a nível da economia real, a velocidade a pé, a velocidade dos cavalos, a velocidade dos navios, Lynn Alden faz-nos questão de que, a nível da economia real, as mercadorias foram sempre evoluindo e havendo uma maximização de retorno a nível das margens, a nível das empresas. Hoje, a nível das finanças, portanto, temos até já uma migração entre aquilo que se chama a transação digital e a transação quântica. Não vamos entrar aqui nestes termos, primeiro que surgiu a analógica. Portanto, isto tem a ver com o desenvolvimento, com a criatividade, com aquilo que o ser humano cria, e isto são as empresas, são os cérebros, é a criatividade humana, é a aposta na tecnologia, na educação e nas universidades e naquilo que são as startups que brotam para fora este tipo de inovação. E aqui não nos podemos esquecer que os países que se melhor posicionam a estes níveis são os que tomam a dianteira, não são os que andam atrás. E nós, infelizmente, como país, temos andado quase sempre atrás. Ainda há pouco tempo via, portanto, que os portugueses eram muito pioneiros nas antigas batalhas técnicas do quadrado, às vezes em que com poucos homens até conseguiam vencer batalhas com muito mais homens. Hoje, infelizmente, obviamente que os tempos são outros e até não se querem guerras e batalhas, mas nós ficamos muito para trás porque não temos as apostas nos domínios corretos. Isto tem a ver com as nossas prioridades políticas, económicas e sociais.
Portanto, do século XIX, século XX, para acelerarmos um pouco, houve uma mudança brutal. Portanto, eu já falei que em 1971 foi o golpe, Nixon sai do padrão ouro. A Suíça é o último a sair em 1999. As telecomunicações levam a banca e os bancos centrais e a banca a controlarem as ledgers. Ao fim e ao cabo, aquilo que retém o valor associado como colateral. O Reino Unido primeiro e os Estados Unidos tomam conta da ordem mundial. O que vemos hoje é que governos mais ou menos autocráticos, mais ou menos democráticos, estão dependentes do tal fiat money. Um sistema monetário extremamente frágil. Não existe colateral ligado ao dinheiro e, se não existe esse colateral, as moedas tendem consecutivamente a perder valor. Vimos ultimamente, e eu já falei nisso, aquilo que subiu a prata, vimos o que subiu o ouro, vimos o caso que está a ser a disrupção a nível das criptomoedas e vão acontecer muitos mais casos porque cada vez as pessoas estão mais instruídas a nível da literacia financeira. E qualquer dia, meus amigos, quando ninguém pegar nos títulos do Tesouro e nos títulos governamentais, que o que não fazem mais é perder para a inflação, é nós estarmos a pagar obrigações e títulos aos governos para segurar a sua dívida e ainda temos de estar a suportar um juro que é inferior à inflação. Quando isto houver uma disrupção de uma forma brutal, pode haver aqui sérias consequências, porque depois os bancos centrais não vão continuar sempre a ser a retaguarda desses governos gastadores e pouco organizados. Portanto, vemos também que Lyn Alden, um gráfico que eu vou voltar a mostrar, vejam bem a desvalorização, sobretudo desde que Nixon anunciou ao mundo que os Estados Unidos iria deixar o padrão ouro e que iria começar, portanto, com as tais negociações que levariam ao petrodólar, e vocês vejam que o poder de compra de 100 dólares, aqui um nível inverso do que mostramos há pouco, chegou mesmo a zero, ou seja, chega a um ponto em que o perder de a desvalorização do valor da moeda é tanta que esta chega mesmo a bater no fundo do poço, chega mesmo a zero. E se o dólar chegou aqui, eu nem quero imaginar onde é que vai o escudo estará com certeza abaixo de zero, aquilo que era a antiga moeda portuguesa. Portanto, temos uma questão que mudou completamente o mundo. Temos aqui os bancos centrais começaram cumulativamente, desde a grande crise do subprime, a acumular ouro em toneladas. Todos os bancos centrais começaram a fazer isto e vê-se que a nível de 2022 houve uma grande corrida, principalmente depois da grande crise de 2008, e ela depois continuou, e isto, meus amigos, foi o que levou a Rússia até a ter poderio militar e a ir para a guerra de uma forma sustentada, e depois até levou este tipo de congelamento dos ativos russos fora dos seus perímetros geográficos, alguns justos, outros nem por isso. Havia alguns ativos russos que foram congelados de pessoas, de certo, que tinham valor
e não teriam guardado esse valor de uma forma, entre aspas, batuteira, digamos assim, e os países começaram a pensar, bom, se os Estados Unidos faz aquilo que fez à Rússia, porque não o poderá fazer a nós no futuro, e então nós temos de nos precaver, vamos nos livrar de dólares e vamos começar a acumular ouro. Isto levou uma subida nunca antes vista no valor do ouro e os bancos centrais a acumularem esse ouro em vez dos dólares. Os Estados Unidos já representou cerca de 70% a 80% da moeda da reserva nacional, internacional, quer dizer, mas neste momento vai por volta dos 50% e não sei se não vai cair muito mais. O que até é normal, os Estados Unidos é uma economia que tem cerca de 20% do PIB mundial, ter 50% da moeda de reserva tem-se dado conta do poderio militar e do impor as regras à força. Os Estados Unidos não é nenhum país exemplo para ninguém, assim como muitos dos países fazem e cometem erros. Os Estados Unidos, principalmente nestes últimos tempos, com o seu presidente, tem cometido tem dado autênticos tiros nos pés e a nível da sua política diplomática internacional começou a ser até eu diria que um autêntico desastre, porque tudo está relacionado, aquilo que são as relações internacionais e aquilo que são as relações entre as geografias também importam muito, isto depois a nível de energia, a nível de outras margens de trocas comerciais a nível mundial, tem o seu peso e tem as suas contas e depois todos os países, todos os bancos centrais, todos os governos tentam, numa era de desglobalização, puxar a brasa à sua sardinha, como nós costumamos dizer aqui no nosso Alentejo. Como eu dizia há pouco, estamos numa altura em que é crucial olhar para os 8 pontos fundamentais que um país deve ter em consideração para descolar. Deve ser na educação, na inovação e na tecnologia, na competitividade, também no poder militar, infelizmente, nas transações económicas, nos resultados de processos produtivos, nos centros financeiros e na moeda da reserva mundial. Mas os 3 primeiros pontos são fundamentais: educação, inovação e tecnologia. Estes pontos são o que levam a uma maior competitividade. Portanto, não uma educação baseada no ensino fácil e naquilo que é pagarem-nos e nós cedermos diplomas, numa educação para criar uma sociedade séria, honesta, íntegra e trabalhadora, uma educação que sirva, digamos, como espinha dorsal de um país, como coluna vertebral de um país. Aqui o espinha é um termo muito alentejante também, mas que sirva sobretudo para que haja uma integração a nível daquilo que é o ser humano com um propósito mais universal e que consiga passar valores justos tanto para a sua sociedade interna como para aquilo que é as relações com uma sociedade a nível externo. Portanto, continuamos aqui a olhar para algo muito peculiar: 130 bilhões de euros, 95 aqui um pouquinho mais abaixo, portanto falamos de bonds no caso dos 130, que são as reservas e aquilo que são os títulos de tesouro governamentais,
Depois temos a aposta em ações, que são as stocks. O ouro tem vindo a subir com 10 trilhões, a cripto com 2 trilhões. Eu aqui falei bilhões, trilhões, como vocês já viram em cima, falamos de euros e dólares, as terminologias são diferentes. Estes valores também vão, portanto, com o tempo, sendo alterados mediante aquilo que é o acerto entre o câmbio do dólar e do euro, que continuam como duas moedas a flutuar a nível do mercado e a ter as suas flutuações cambiais. Agora, não se esqueçam de uma coisa: tanto um como o outro, não existe o mais forte. Todas as moedas fiat, que entre aspas é denominada até de falso, tem apenas um carimbo governamental, tendem a descer e tendem a perder valor. Valor não é dinheiro, portanto há que de uma vez por todas meter isso na cabeça. Quem se agarra a dinheiro está consecutivamente ao longo do tempo, por si só, a perder valor. Portanto, notas finais: o valor não se dissipa, ele muda de mãos. O valor não é obrigatoriamente sempre dinheiro, como acabei de dizer. As moedas fiat, o sistema em que vivemos, tem sempre tendência a desvalorizar. O sistema vai ter uma disrupção, resta saber quando e onde. Muito pode mudar a curto prazo e estamos a atingir a saturação das dívidas, do juro e da inflação versus deflação. Querem esconder de nós o caminho da estagflação. Portanto, estas foram as notas finais. O que nos querem esconder é que nós não estamos a produzir rendimento suficiente para conseguir pagar aquilo que são as nossas dívidas, mais aquilo que é o serviço das dívidas, que são os juros da dívida. E quando chegamos a este estado, existe um grande problema. Os bancos centrais não sabem o que fazer, porque se puxam os juros para baixo, eles aumentam uma possibilidade de meter mais circulação de moeda na economia e os produtos subirem ainda mais. Se eles puxam os juros para cima, as prestações e aquilo que são a dívida governamental tende a subir e depois ainda sobe a um nível ainda mais estratosférico, em que eles não conseguem pagar o serviço da dívida. É gerível, digamos assim, uma dívida que se dê 20, 30, 40% daquilo que é o rendimento. Isto aqui falamos de uma pessoa, de um país, de uma empresa. Quando as dívidas começam a atingir 70, 80, 90, entre 90 a 100, como é o caso em Portugal, mais do que 100, como já acontece nos Estados Unidos, 200, como acontece no Japão, ou seja, está-se a contrair muito mais dívida que aquilo que é o rendimento. E mais cedo ou mais tarde não existe feiticeiro de Oz ou poses mágicos que resolvam este problema. Portanto, uma disrupção terá de existir. Nós, como não existem certezas, apenas probabilidades, resta-nos tentar posicionar no melhor local e saber para onde é que o valor circula. Não propriamente o dinheiro, mas nós temos de saber quais é que são os melhores ativos,
qual é que é os melhores bens, os melhores serviços, a melhor criação de valor do futuro, e podemos estar aí posicionados para não sofrermos o impacto de uma maneira muito devastadora, e tentarmos amenizar aquilo que poderá chegar. Este vídeo foi um pouco mais extenso, mas este último capítulo também era um pouco mais complexo, e sem passar aquilo que é o funcionamento deste sistema, não estaria aqui a fazer nada. Eu sei que as pessoas não gostam de vídeos muito longos. Se chegaste até aqui, dou-te os meus parabéns, porque fazes parte de um público residual que teve tempo para ouvir até ao fim. E vamos abrir a segunda parte de Broken Money de Lyn Alden, e vamos continuar nesta nova aventura, digamos assim, para puxar um pouco mais o nível para cima daquilo que é a literacia financeira e mercados financeiros. Até a próxima, e muita saúde para todos.